Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Bom, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma aula, né? Então, pessoal, vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Bom, então sempre retomando o nosso cronograma, né? Porque isso mostra como que a gente está evoluindo no tempo. Hoje, dia 23/3, então a gente está completando a quarta aula sobre o livro do Morgan, né? Imagens e metáforas organizacionais. E hoje a gente chega na metade do livro, né? Então a gente já vai estudar, vamos compreender, vamos aprender o quarto capítulo, né? O quinto capítulo, na verdade, mas o quarto capítulo, a quarta aula que a gente aborda sobre as imagens, né? De modo que a gente tem aí, depois de hoje, mais 4, né? Sempre lembrando ali que é dia 6 de abril, a data da entrega da sinopse, que é uma sinopse de um capítulo que vocês vão escolher, tá? Bom, então eu sempre relembro, né, pessoal, sobre o que estamos falando aqui, porque é bastante conteúdo, né? É um conteúdo que está relacionado entre si. Então, se a gente não se ocupa de toda vez ficar linkando eles, né, relacionando os conteúdos, né, posicionando e localizando onde nós estamos, isso fica um pouco mais difícil de entender, né? Então, a gente está na unidade 2 da disciplina, né, que é uma unidade que trata só de análise organizacional. As dimensões básicas de análise das organizações são estratégia, estrutura e ambiente, né? E o que a gente vai ver aqui na unidade 2 são métodos, propostas, modelos, teorias, né, de análise organizacional. Tá? A gente está abordando nesse momento a obra do Garrett Morgan, né, que se chama Imagens e Metáforas Organizacionais, onde ele apresenta para a gente diversos modelos de análise organizacional, diversos modelos de negócio, né, diversas visões gerenciais sobre o negócio, né, baseado na ideia das metáforas, né? Então, onde ele compara as organizações a outros objetos, a outras situações, como modo de propor esse modelo e como modo de fazer com que a gente compreenda como a organização funcionaria dentro daquele modelo, daquele pensamento, daquela visão gerencial do negócio, né? Então, são 8 as metáforas, a gente já viu 3, né? Máquinas, organismos, cérebros, e hoje a gente vai ver mais uma que é de cultura, né? Bom, é como eu comecei a falar para vocês na aula passada, pessoal, tem coisas que vocês só vão compreender melhor conforme a gente for avançando no conteúdo, né? Ou conforme vocês forem lendo o livro. Por isso que a leitura completa do livro é o melhor dos mundos, porque você vai, a cada capítulo que você lê, você compreende melhor os capítulos anteriores, né? Então, na aula passada, eu falei para vocês, né, que a gente, vendo a metáfora do cérebro, a gente ia começar a perceber que, do ponto de vista prático, um negócio, né, uma organização, uma empresa, quase nunca ela vai ser baseada em uma única metáfora, né, ou em um único modelo de negócio. Em geral, o que se tem hoje, né, em geral, claro que há exceções, mas em geral o que se tem são modelos de negócios híbridos, né? Ou seja, que combinam máquina com organismo, com cérebro, de acordo com a área que a organização e a atividade que a organização precisa. Então, essa é a primeira coisa que a gente começou a perceber lendo, né, avançando, aprendendo, conforme a gente vai avançando nas aulas e nos capítulos. Hoje a gente vai compreender uma outra coisa sobre essa proposta do Morgan, né? Como eu falei para vocês, por isso que eu faço análise, porque isso não está escrito no livro, né? Isso só compreende quem lê o livro por inteiro, analisa, estuda o livro e consegue, a partir disso, tirar essas conclusões, né? Então, por isso que eu acho importante compartilhar isso com vocês. O que vocês vão perceber a partir da aula de hoje sobre o livro do Morgan, pessoal? Que as 3 metáforas anteriores, máquinas, organismos e cérebros, elas tinham 2 características específicas delas, que eram serem concretas,
né? Então, tratarem de dimensões bem concretas da organização. Então, quando você decide por um modelo de negócio baseado em máquina, né, a gente sabe que aquilo vai ter uma consequência concreta para a estrutura da empresa, né? A gente sabe que aquilo vai ter uma consequência concreta para a relação entre as pessoas, né? Mesma coisa para o organismo, mesma coisa para o cérebro. Então, por isso que a gente fala que são visões do negócio que vão contingenciar concretamente o seu negócio, né? Então, conforme a visão, o modelo de negócio que se adota, aquilo vai ter repercussões concretas na organização, em estrutura, em ambiente, em estratégia, o que quer que seja. Então, essa é a primeira característica dos modelos anteriores. Então, quando a gente pensa em máquina, em organismo, em cérebro, né, a gente consegue compreender o que isso significa para a operação concreta da empresa, em qualquer aspecto que seja. E depois são 3 modelos que são escolhas do gestor, né? Então, quando você tem uma empresa, tem lá um negócio, e chega o gestor e fala, eu acho que o melhor modelo de negócio para essa atividade da empresa é uma visão, um modelo de negócio de máquina, o que isso está implicando, pessoal? Que essa é uma escolha do gestor, percebe? Essa é uma escolha do administrador que está responsável por tomar aquela decisão sobre qual modelo de negócio a ser adotado ali, conforme os critérios que a gente já discute aqui todas as aulas, né? Tem negócios mais flexíveis, tem negócios que são mais burocráticos, tem ambientes que são mais dinâmicos, tem ambientes que são mais homogêneos, e assim por diante. Então, as 3 metáforas de máquina, organismo e cérebro, elas têm essa característica, elas colocam no administrador a responsabilidade por adotá-las ou não. Então, elas têm tanto a característica de serem concretas e tanto a característica de serem escolhas do administrador, que vocês vão ver que em todas as metáforas isso é exatamente o oposto. Então, a partir de agora, nós vamos ver propostas de análise organizacional do Morgan, né, a partir da metáfora de cultura, que ele vai falar de coisas que, primeiro, são abstratas, então não são concretas. E agora, o que vocês devem se lembrar? Lembram-se lá da primeira aula, né, da aula de introdução à administração que eu dei para vocês, explicando do porquê é importante saber teoria, né? E uma das razões era porque o administrador precisa fazer gestão de dimensões abstratas do negócio, né? Vocês devem se lembrar disso, recuperem os slides lá. Então, o que o Morgan vai propor agora são modelos de análise para o administrador lidar com questões abstratas do negócio e questões que ele não tem nenhuma gerência de escolha. Nenhuma. Todas as questões tratadas aqui, das metáforas de cultura até a final, instrumentos de dominação, são coisas que afetam todo e qualquer negócio do planeta, de todo e qualquer ramo, independentemente de qualquer tipo de coisa. Então, se existe uma organização formal ali, ela vai ter esses aspectos que a gente vai discutir nos capítulos a partir daqui. Tá? Então, essa é outra característica que muda em relação aos outros modelos de análise. São coisas que nós não escolhemos, pessoal, né? Nós vamos falar aqui, então, de questões abstratas e que nós não temos escolha, como, por exemplo, a escolha de se adotar um modelo gerencial de máquina, ou a escolha de adotar um modelo gerencial de organismo, ou a escolha de adotar um modelo gerencial híbrido. Toda e qualquer empresa, de todo e qualquer ramo, sempre vai ter cultura, ou sempre vai ser uma unidade política, ou sempre pode se constituir como uma prisão psíquica. Sempre vai ter fluxo e transformação ali dentro, né? E as empresas sempre podem atuar como instrumentos de dominação. Então, é por isso que agora a gente vai um pouco mudar o olhar, né? Nós vamos, então, entrar num campo da gestão que tem essas 2 características. Primeiro, coisas completamente abstratas, né? Nós não enxergamos cultura, unidade política, o que quer que seja, né? E nós, como gestores, não temos nenhuma escolha ou gerência sobre essas variáveis, né? Onde quer que a gente esteja atuando como administrador, nós seremos obrigados a lidar com isso, mesmo que eu possa falar assim, não, eu vou ignorar isso aqui. Ignorar isso aqui é um modo de lidar com isso,
um modo não muito adequado, mas é também um modo de lidar com isso. Tá? Então, se atentem para essas questões, porque, como eu falei, não está escrito no livro, né? Isso é uma coisa de análise de quem lê o conteúdo, compreende o conteúdo e consegue relacionar o conteúdo como um todo. Tá? Mas peguem essa dica, né? Peguem esse macete, porque esse é um macete importante para vocês entenderem do que a gente está tratando. Então, vamos tratar hoje especificamente do modelo de análise organizacional, ou da análise organizacional baseada em cultura, tá, pessoal? Primeira coisa que vocês precisam entender, pessoal, é sobre o que nós estamos falando. Né? Então, o que é cultura? O que é cultura? Então, se o Morgan oferece, né, uma imagem, um modelo de análise organizacional que compara uma organização como uma cultura, né, e lembrando, se a organização assume, né, as características do que o Morgan compara, o que a gente tem que entender primeiro? O que é cultura? Né? Os outros três eram fácil. Né? Todo mundo entende o que é uma máquina, todo mundo entende o que é um organismo, todo mundo sabe o que é um cérebro. Né? Daqui para frente, são conceitos um pouco mais ou desconhecidos ou muito pouco conhecidos, como, por exemplo, a questão da cultura. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o que é cultura. E, assim, primeira coisa que vocês podem saber sobre isso. É um tema extremamente complexo, tá, pessoal? Que tem correntes de estudo as mais variadas, na psicologia, na antropologia, na sociologia, visões sobre o que é cultura das mais diversas, tá? Mas se a gente puder juntar, né, o que boa parte dessas visões que são distintas tem em comum, a gente poderia resumir cultura como isso aqui, né? Cultura, pessoal, é sempre apoiado em dois elementos que têm que estar presentes para existir uma cultura. Tá? Então, primeiro, né, o que a gente pode considerar assim, os ingredientes da cultura. Então, o que a gente chama de cultura? Cultura é um mix de coisa, pessoal. Ideias, valores, né? A gente já vai ver o que são valores daqui a pouco, normas. Né? Então, o que é norma? Você não pode almoçar sem camiseta, ou você não pode almoçar com boné, né? Ou você tem que entrar de terno no Congresso Nacional. São normas. Né? Rituais. O que são rituais? Eu gosto de tomar banho todo dia de manhã, senão eu não me sinto bem. Né? Hoje eu vou usar essa camisa da sorte. Né? Eu não saio de casa sem um guarda-chuva. São rituais. Né? E crenças. O que são crenças? Aquilo que você acredita, mas que você não tem certeza se é verdade ou não. Você acha que é verdade porque você acredita, não porque você tem elementos que te provam. Né? Então, a gente tem aí as mais variadas crenças, e para não entrar em nenhuma polêmica, eu sempre uso aquelas que são as mais amenas possíveis. Né? Então, comer leite com manga foi uma crença, e ainda é uma crença, né? Uma crença de que se você fizer, você vai passar mal. Então, crença. Então, cultura é esse mix de ideias, valores, normas, rituais, então é o que eu chamo de ingredientes, que é o primeiro elemento. E qual que é o segundo elemento necessário para a gente ter cultura, pessoal? Porque isso aqui por si só não é suficiente. Você ter só ideias, valores, normas, rituais e crenças não é suficiente para se ter cultura. Porque para se ter cultura, você precisa necessariamente ter isso aqui, as ideias, valores, normas, crenças, rituais, compartilhadas entre um grupo de pessoas. O que é um grupo de pessoas? Mais de 3. Tá? Por isso que a gente fala que não tem cultura de uma pessoa só. O que se chama de cultura de uma pessoa só são hábitos. Tá? São hábitos que você tem, meu amigo, né? Essas ideias, esses rituais que você tem. Se só você tem, isso não é cultura, isso são hábitos. Cultura é ter isso de modo coletivo. Então, são coisas que um grupo de pessoas faz, né? Que várias pessoas executam. O que é várias? Lembrando, mais de 3. Tá? A gente pode estar falando aqui de países ou de microempresas. Se dentro daquela microempresa tem 3, 2 pessoas, um grupo pequeno de pessoas
que compartilham ideias, valores, normas, rituais e crenças sobre qualquer coisa, aquilo é um aspecto de cultura. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é isso, é o que é cultura. Tá? Ideias, valores, normas, rituais e crenças socialmente compartilhados, sempre compartilhados, tá? Sempre. Então, a questão de grupo em cultura é essencial. Se você só tem ideias, normas e valores individuais, isso são hábitos, são coisas individuais. Para se ter cultura, é necessário subir isso para um nível de grupo, vamos dizer. Então, isso é cultura, pessoal. A segunda coisa, antes da gente entrar especificamente no conteúdo do capítulo, se bem que isso tudo que eu estou dizendo já está, de certa forma, dito no capítulo, mas no próximo slide eu vou elencar alguns tópicos mais específicos. Antes da gente entrar lá, eu sempre faço um discurso, dou uma aula aqui, para que vocês consigam compreender, pessoal, qual é o valor, a potência que a cultura tem para o negócio. Porque eu, por exemplo, sou de uma época, sou de uma geração, que isso aqui é assim, era assunto de... Se você fosse administrador e estudasse cultura, como a cultura impacta o negócio, isso aqui por si só já era considerado um estudo, vamos dizer, tipo secundário. Porque, em geral, o que se valoriza para fazer gestão da empresa? Né? Os aspectos clássicos, né? Lucro, estrutura, pessoal, tecnologia, fornecedor, cliente. Então, essas são dimensões clássicas do negócio. De um tempo para cá, que outras variáveis mais abstratas passaram a ser contempladas como critério de tomada de decisão formal nas empresas, né? Que é o caso da cultura. Então, é muito importante vocês terem claro que cultura é, sim, uma variável tão importante quanto estrutura, ou tão importante quanto o próprio lucro. Porque vocês vão ver que o lucro é uma variável resultado, né? Então, o que é uma variável resultado? Olha, somando todo o seu balanço, tudo que você fez, o resultado final é o lucro. Só que o que é cultura? A cultura é meio. Então, se você tem um meio que é inadequado, ou seja, se você tem ideias, valores, normas, rituais que você compartilha entre os seus funcionários, que são ideias, normas e valores rituais que não vão favorecer o seu negócio, essa cultura inadequada pode sim te levar a um lucro inadequado. Entende? Então, é muito importante vocês entenderem esse tipo de importância e de papel que hoje a cultura tem no campo dos negócios. Não se trata mais, né, de uma variável secundária, isso é coisa de gente que gosta de olhar o lado soft dos negócios e esquece lá da área fim. Não é mais isso, né? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, existem países, nações inteiras, que se apoiam especificamente em características de cultura para decidir os rumos daquele país. Né? Então, se vocês viram, né, ou se vocês já estudaram alguma coisa de cultura, Hofstede, esses estudos clássicos transculturais no campo dos negócios, eu estou falando aqui do arroz com feijão, tá? O que a gente sabe sobre os países quando a gente trata, por exemplo, de comércio exterior, né? Ou quando a gente trata de leis? A gente sabe, por exemplo, que o Brasil é um país de cultura muito mais coletivista. O que isso significa? Isso significa dizer que, no geral, não significa que todas as pessoas pensem assim, mas significa que, no geral, vamos dizer, uma maioria, portanto, democraticamente pensada, né? Quando você fala que um país tem uma cultura coletivista, em geral, uma população aberta a esses tipos de ideias mais coletivistas. Então, por exemplo, auxílios à sociedade, em geral, uma sociedade menos aberta a determinadas religiões. Entendem? Por quê? Porque é um conjunto de normas, crenças, ideias e valores que é compartilhado por aquela população e que impedem que o país, do ponto de vista legal, por exemplo, né, adote determinadas leis, adote determinadas condutas. Né?
Então, se você pega a Inglaterra, por exemplo, é um país que tem uma cultura que é o oposto da coletivista, uma cultura muito mais individualista. Então, ali aquela população vai estar aberta a um outro rol de ideias, de leis e assim por diante. Então, vejam, só para que vocês tenham um exemplo concreto, né, de como a cultura é, sim, algo muito presente no campo das organizações. Aqui eu estou usando o exemplo dos estados e das nações, só para que, como eu disse, fique mais claro. Mas vocês vão ver que o mesmo raciocínio vale também para as empresas, né? Então, a mesma coisa vale para as empresas. Se você sabe que os seus funcionários têm uma determinada cultura determinante, isso significa que eles vão estar mais abertos ou menos abertos a determinados tipos de ideias. Então, saibam disso, tá? Quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de algo que pode, sim, impactar o coração do negócio. O problema é, como eu falei, é abstrato e muita gente não dá valor, né? O que o Morgan diz especificamente para a gente no capítulo? É um pequeno resumo aqui para vocês. Por que isso tudo que eu estou falando, pessoal, se aplica também às empresas, e não só às empresas e organizações, tá? Lembrando que empresa é sempre privada, e organização pode ser privada ou pública. Então, quando a gente fala em empresa em geral, estamos falando do setor privado, tá? Então, por que tudo que eu estou falando aqui se aplica, sim, às empresas e às organizações em geral, né, em relação à cultura? Porque é o que o Morgan diz para a gente. Todas as empresas, pessoal, e organizações, elas são um retrato da sociedade na qual ela está inserida. A empresa ou organização sempre vai ser uma mini-sociedade que está em torno dela. Por uma razão muito simples, pessoal. Por quê? Porque quando você é admitido em uma empresa, você não abre mão das suas ideias, normas, crenças e valores, né? Claro que você pode, eventualmente, flexibilizá-los, né? Você pode, sim, mudar de ideia, você pode ter novos conceitos, você pode desenvolver novos valores, pode, isso tudo é possível, entende? Mas é impossível você fazer com um passe de mágica que quando uma pessoa entra na empresa ou na organização, ela esqueça a cultura dela. Então, invariavelmente, toda empresa e organização vai ser um pequeno resumo, e, em geral, um resumo bem grosseiro, tá? Grosseiro, eu digo assim, não representativo, da sociedade que circunda. Então, vejam, por exemplo, né, você tem empresas que, por exemplo, é normal o chefe receber um presente, né? Seja num aniversário, seja em alguma ocasião outra que seja, receber o presente, por exemplo, de um funcionário, né? Tem outras empresas onde isso é um código de ética, onde não é aceitável. Por quê? Porque o ramo na qual aquela empresa atua faz com que esse cara, que é o gerente, ele não possa ter nenhum conflito de interesse com ninguém da equipe dele, né? Então, isso, por exemplo, é muito claro quando a gente vê, por exemplo, as ouvidorias das empresas, né? O que é a ouvidoria de uma empresa? É um setor que é responsável, como o próprio nome diz, por ouvir, né? Então, o que cai lá na ouvidoria? Só coisa ruim, só conflito. Então, a ouvidoria chega lá e fala, olha, chega alguém lá na ouvidoria e fala, estou sendo assediado pelo meu chefe ou pela minha chefe, né? Estou sabendo que o fulano está desviando dinheiro. Então, essa pessoa da ouvidoria, ela jamais pode receber nenhum presente de ninguém da empresa. Isso seria, vamos dizer, um código de ética bom, tá? Por quê? Porque a função que ela desempenha não pode cair nenhuma suspeita sobre, mesmo que ela esteja recebendo um presente no aniversário, né? Não tem problema, ela não pode receber, porque a função que ela desempenha é uma função onde ela pode, sim, entrar em conflito de interesse com qualquer um em qualquer momento. Então, por que eu estou falando isso? Porque você vai ter empresas onde existe uma conduta, um ritual, uma norma que diz que é uma cultura, que diz que é aceitável um gestor receber um presente, e você vai ter outras empresas onde a norma compartilhada, as ideias, os valores indicam que isso não é adequado. Por quê?
isso vai representar tanto o negócio da empresa como a própria sociedade que, né, que circunda a empresa e que, portanto, fornece os funcionários. Outra coisa que eu sempre falo para que vocês consigam compreender a importância de cultura na empresa é perguntando se vocês sabem o que é MVV. Voltando lá na aula de introdução à administração, né, pessoal? O que é MVV? Vocês sabem? Eu não sei nem se isso ainda é estudado, né? Ou se esse é o termo. Mas o que é MVV, pessoal, dentro de um planejamento de empresa? Missão, visão e valores? Isso, missão, visão e valores. E o que é cultura? Não são valores? Então, olha como a cultura ela já está inserida dentro da semente da empresa. Porque quando um empresário, um dono, né, vira e fala, olha, aqui na minha empresa nós vamos definir o MVV, ou seja, nós temos uma missão, nós temos uma visão e nós temos valores. O que é o campo do valor que ele está querendo declarar para os funcionários? O campo da cultura. Ali, o administrador, o dono do negócio, o gestor do negócio está falando assim, aqui nós temos esses valores compartilhados. Portanto, essa é a nossa cultura. Só que é como eu falo para vocês, em quase tudo no campo da administração, as pessoas fazem um monte de coisa sem nem saber o nome. Muitos sequer vinculam MVV com cultura, por desconhecerem que cultura é valor. Então, quando você faz um plano de negócio, né, e lá no plano de negócio tem o nosso MVV, o que é o V de valor? É o que você quer fomentar na sua empresa em termos culturais. Então, aqui, o que são valores? Claro, isso aqui nós, né, compartilhamos a honestidade, a ética, respeito à diversidade. Né? São valores culturais que a empresa está declarando que ela deseja que todos os funcionários que vão trabalhar ali tenham, em termos de ritual, de crença, de valor, de ideias compartilhadas. Então, por isso que empresa sempre mini sociedade, a ideia de compartilhamento é muito importante, pessoal. Né? Então, como eu falei para vocês, não existe cultura de uma pessoa só. Então, a ideia de compartilhamento é muito importante. Né? O que eu sempre cito como traços culturais, né? Como sempre, pessoal, tá sempre dando os exemplos mais básicos para que vocês consigam captar a ideia e, a partir daí, desenvolver o raciocínio de vocês. Né? O que é um exemplo mais básico que a gente pode ter de significado compartilhado de uma cultura? Eu sempre cito, né, a questão de, por exemplo, empresas que têm uniforme. Né? Ou escola, pega o uniforme de uma escola. Né? O que é aquilo? É uma crença, um ritual do modo de se vestir compartilhado por todos que estão ali dentro. Se só uma pessoa usasse aquele uniforme dentro da empresa, a gente não poderia considerar aquilo cultura. O que a gente ia falar? Não, aqui se tem a cultura de não usar uniforme. Só o Rodrigo que usa aí. Né? Então, é uma empresa que não tem a cultura. Então, vejam como é justamente a ideia de compartilhamento que dá a ideia de cultura. Se você não tem aquilo compartilhado, você não pode afirmar que há uma cultura naquele sentido. Tá? Você pode falar que há um hábito isolado, ou algumas pessoas pensam assim, mas isso ainda não tem um suporte de compartilhamento para ser chamado de cultura. Bom, e o que acontece, né, pessoal, quando isso tudo aqui cai dentro do sistema empresarial, do sistema de uma organização, né? Então, isso tudo sai da sociedade, esses valores e tal, e agora você não é só um cidadão, né, daquela sociedade que tem aqueles valores, aquela cultura, só que você também é um empregado, um funcionário ou um dono de uma empresa. Então, você agora tem e está atuando nesse, né, sobre esse aspecto, ou seja, sobre o aspecto cultural, com uma visão de negócio. O que isso ocasiona, né, pessoal? A gente começa a perceber que, uma vez esses valores que vêm da sociedade passam a estar dentro da empresa, a gente começa a ver divisões subculturais dentro da própria empresa. E aqui eu estou falando não só, por exemplo, de pega aí, né, essas grandes multinacionais, né,
Pega uma Ambev da vida, né, que contrata gente do Brasil inteiro. O que é muito comum nesse tipo de empresa? Né? Porque eu também fui trainee numa grande empresa desse jeito. Essas empresas que contratam no país inteiro, é muito comum, depois que as pessoas entram, você vê lá o grupo do pessoal do Mato Grosso do Sul, ou o grupo do pessoal de Brasília, ou o grupo do pessoal do Nordeste, ou o grupo do pessoal de Manaus, né? Então, a gente começa a ver essas divisões subculturais. E, claro, aqui eu estou falando de aspectos que são fáceis da gente observar, né? Por quê? Porque a origem, onde as pessoas nasceram, é fácil da gente observar, é fácil da gente compreender. Mas existem também divisões subculturais mais abstratas que essa, pessoal, né? Quem nunca ouviu aqui, quem já trabalhou, né? Quem já trabalhou e já teve essa experiência, quem nunca ouviu aqui, eu sou da área de gestão de pessoas, né? Então já ouvi bastante isso. Quem nunca ouviu, né? Ah, isso é coisa lá do pessoal do RH, né? O que é isso, pessoal? Essas pessoas estão dizendo que há ritos, crenças, valores específicos do pessoal do RH. E isso é verdade. Vocês vão ver que, formados os departamentos, de modo muito comum, é como se cada departamento tivesse a sua cultura. Por exemplo, dentro de reuniões, né? Ah, não, aqui na área de marketing a gente não tem problema, cada um pode falar e interrompe um outro, não tem problema nenhum. Se você vai para uma reunião na área de finanças, tem uma lista com as pessoas pré-inscritas para cada uma falar numa ordem. Isso é muito real. Eu estou citando aqui um exemplo real que eu já pude vivenciar, pessoal. Então, a gente começa a ver que, além das subdivisões vindas da sociedade, é muito comum dentro de uma empresa a gente tem também divisões subculturais dentro das próprias áreas, né? Então, isso é um comportamento em geral lá do pessoal da Copa, ou do pessoal da limpeza, ou do pessoal da área de estratégia, ou isso é uma coisa que muito pessoal da área de vendas faz, né? Ou quem já viu, né? Poxa, você é sangue no olho, parece muito pessoal da área de vendas. Então, o que as pessoas estão revelando ali, pessoal? Que há subculturas. E onde que isso, por exemplo, pode ser importante para nós? Né? Eu sempre cito aqui o exemplo do reconhecimento no trabalho. Se você sabe que há subculturas, ideias diversas dentro da sua empresa, e você quer reconhecer as pessoas pelo trabalho que elas fazem, você vai definir um único modo de reconhecer as pessoas para a empresa inteira? O mais inteligente parece dizer que não. Você não pode fazer isso, porque gera, né, todos esses problemas de reconhecimento que a gente vê muito comum aí, né? Por exemplo, o quadrinho de reconhecimento de funcionário do mês. Poxa, tem gente que gosta daquilo, mas tem gente que trocaria a foto dele no quadrinho do funcionário por mês por um elogio em grupo, por exemplo, né? Ou por uma carta com um presente, ou por um elogio informal em uma reunião, ou por uma carta do presidente da empresa enviado para ele falando o nome dele, Rodrigo, olha só, sou o fulano, presidente da empresa, ficamos sabendo. Então, por exemplo, quando o administrador reconhece que há essa diversidade cultural dentro da empresa, ele passa também a flexibilizar algumas práticas. Por exemplo, o que eu sempre cito, né, lembrando, tentando ser o mais simples possível para permitir que vocês compreendam, e pelo menos o início da conversa, peguem as práticas de reconhecimento. Por que muitas práticas de reconhecimento têm limites, pessoal? Porque elas não levam em consideração a cultura das pessoas. Elas reconhecem todo mundo. Então, em geral, o que as pessoas gostam? Dinheiro. Então dá R$500 por mês, ao final, para todo mundo. O melhor funcionário do mês, todo mês vai ganhar R$500 a mais. Bom, é verdade, todo mundo gostaria de ganhar R$500 a mais. Mas a gente sabe que isso tem um limite. Vai chegar um momento que só ganhar R$500 não vai ser suficiente. Por quê? Porque as pessoas têm normas, valores, rituais diversos entre si. Eu sempre cito o exemplo, não sei se eu já citei o exemplo aqui para vocês, né, de um reconhecimento. Isso é verdade, aconteceu quando eu trabalhava de trainee lá no Grupo André Maggi, e se instituiu em um determinado ano quando fosse divulgado o bônus, né, que é a participação nos lucros, que é um anúncio feito pelo presidente ao final do ano,
aí ia ter um evento onde o presidente da empresa ia anunciar todo o resultado e ele ia aproveitar para entregar um prêmio para um funcionário destaque. E o prêmio previamente definido por essa comissão de premiação, que o prêmio é o quê? Reconhecimento, né? A ideia é reconhecer as pessoas pelo desempenho. Era uma viagem para Paris, pessoal. Né? Então, uma viagem para a França. E aí, eles tiveram a brilhante ideia de reconhecer com uma viagem para a França, juro por Deus, e não é um nome fictício, né? A Dona Maria, que era uma senhora que trabalhava na área da limpeza. Ela recebeu o prêmio e, olha a coincidência, a família dela é de Franca, em São Paulo. E ela falou assim, olha, poxa vida, eu trocaria essa passagem para Franca, trocaria essa passagem para a França por uma passagem de ônibus para Franca. Né? Porque minha família é toda lá, eu nunca fiz viagem internacional, morro de medo de avião, não subo num trem desse, nem que se me pagar. Né? Então, vejam que estratégia desastrada de reconhecimento, porque se considerou que todas as pessoas valorizam uma viagem para a França do mesmo modo. Não, poxa, não é possível alguém que não queira uma passagem de graça com hospedagem para Paris. Sim, é possível. Tem gente que não gosta. Tem gente que tem medo de ir no avião, portanto, sequer pode. Né? Tem gente que não tem nem vontade de conhecer outro país, queria só ir ali no estado vizinho conhecer. Então, eu sempre cito esses exemplos de reconhecimento, porque é onde fica muito mais claro as questões culturais / as ações que o administrador toma para reconhecer o trabalho. Né? Em geral, se reconhece com aquilo que você gostaria de ganhar, e não com aquilo que a pessoa que vai receber o reconhecimento gosta. Né? Então, isso leva a uma porção de tomadas de decisão errada. Tá? Por quê? Porque não se considera o fator cultural ali. Né? Bom, como eu falei, né, pessoal, essa questão, essa variável de cultura, ela se aplica a toda e qualquer empresa. Então, independentemente do tipo de estrutura, se é vertical, horizontal, flexível, inflexível, burocrática, adocrática, pós-burocrática, tanto faz, toda e qualquer empresa tem uma cultura, né? Ou seja, tem ideias, rituais, valores que são em certa medida, eles não precisam ser 100%, mas que são sempre em certa medida compartilhadas entre todas as pessoas que ali trabalham. Né? A relação com o ambiente também pode ser fechada ou aberta, né? Lembrando lá o modelo do acionista, do stakeholder, que a gente viu nas aulas passadas, tanto faz. Né? Não é como, lembra, eu falei nos anteriores, por exemplo, máquina só vai se aplicar em uma estrutura inflexível, burocrática. Né? Seja essa estrutura a empresa como um todo, seja essa estrutura uma única área dessa empresa. Mas ela só vai se ajustar bem em áreas, setores, atividades, ou a empresa em todo que tem uma estrutura inflexível, mais burocratizada, não tem jeito. Tá? Com cultura, não, tanto faz. Relação com o ambiente, tanto faz se as condutas e estratégias são normativas ou empreendedoras e assim por diante. Eu sempre cito como exemplo, né, além dos que eu já dei, o Sabin e a Ambev. Né? Porque são empresas que a gente consegue, como cliente, porque eu, apesar de ter uma parceria com a Ambev, deles darem palestra nas minhas aulas de TCA, nunca trabalhei lá, não conheço, né, internamente. Mas são empresas que a gente, só sendo cliente, a gente já consegue perceber como eles têm uma norma cultural muito presente no negócio, né, a ponto da gente visualizar aquilo no comportamento dos funcionários. Primeiro, a Ambev, né? A Ambev, aqui em Brasília, sem dúvida nenhuma, o departamento de administração, esse que vocês estão cursando o curso agora, é o maior fornecedor de recursos humanos para a Ambev. Tá? Muitos alunos nossos ou são estagiários, ou são trainees, ou viram diretores, ou são, inclusive, tem alguns que já são sócios. Né? E então, portanto, eu consigo dialogar e ver com eles muito essas características culturais de quem trabalha na Ambev. Então,
Se você vê, por exemplo, né, alguns procedimentos que eles adotam, vocês veem que são coisas tipicamente que estão no campo da cultura, né, e como aquilo afeta o negócio. Por exemplo, quem é da Ambev, né, não toma a outra bebida que não seja da Ambev, em geral, em geral. Acho que tem pessoas que até fazem isso e eu acho que tem que fazer mesmo, né? Não acho que a empresa pode afetar tanto assim a liberdade das pessoas, mas eles têm ali um código entre eles, né, de conduta, que eles não tomam. Eles não tomam cerveja dos concorrentes, né? E o que é isso? É cultura. É um comportamento socialmente compartilhado de não tomar bebidas do concorrente. Isso você só consegue fazer por meio da cultura, entende, pessoal? Por isso que eu falo que é uma arma muito poderosa, né? Isso não é planejamento estratégico, planejamento planilha de financeira. Você não consegue colocar isso no campo concreto de nada do que a gente estava conversando aqui. Você só consegue fazer com que isso aconteça se você atuar sob o campo cultural, ou seja, sobre os valores e as normas de conduta das pessoas. Então, chegou alguém ali, ó, pessoal, aqui a gente não toma bebida, né, de outro, tal, 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 esse é o que a gente tem como correto, tudo bem, topou, topou. Né? O Sabin também é a mesma coisa, cada um no seu ramo, né? Eu sempre cito o exemplo do Sabin, por quê? Porque a gente interage com quem do Sabin, né? Só com aquelas pessoas ali em geral, ou a pessoa que vai coletar o material, o sangue, você, ou com aquelas pessoas que estão na recepção. E o que a gente vê, pessoal? A gente vê como o comportamento deles é extremamente respeitoso, né? Não sei se vocês já perceberam isso. O Sabin, para mim, chama muito a atenção, né? Não só olhando outras pessoas, mas também os atendimentos que eu já recebi. É impressionante como eles transformam realmente as características do negócio em comportamento. Então, o que é aquilo ali? O Sabin é um laboratório, lida com questões de saúde, com questões de ciência, né? De testes, então eles entregam muitas coisas que podem fazer a diferença entre a vida e a morte para as pessoas, por exemplo, né? Eles lidam com a intimidade das pessoas, porque o que é você ali, né, tá ali na frente e receber um exame da pessoa, né? Um exame de urina, um exame de fezes, um exame de sangue. O que é isso? É intimidade. Você ali como atendente está entrando em contato direto com a intimidade do cliente, né? E se vocês perceberem os procedimentos que eles fazem para aliviar esse cenário, é muito interessante. Então, dependendo do tipo de exame, você entrega em um tipo de pacote, um pacote que é fosco, que não vê o que tem ali dentro, né? Em geral, as pessoas te atendem super educadas, né? Ninguém te atende assim, nossa senhora, me dá aqui esse teste aqui que você deu, joga isso aí. Né? Não, a pessoa pega normalmente, ela trata aquele momento de modo a deixar as pessoas o mais confortável. O que é isso, pessoal? É um compartilhamento de valores entre essas pessoas, no caso aqui, como eu estou falando, entre os atendentes, ou seja, ali na linha de frente, onde certamente eles são treinados, orientados para agir assim. E essa orientação e esse treinamento só acontece no campo cultural. Né? Não é um treinamento, tal, é ali. Você tem que mudar a atitude de quem está atendendo perante a situação. Então, ó, quando você encarar esse tipo de situação, não faça, né? Não, você pode até sentir, não faça cara de nojo. Atenda, caso você não consiga, chame alguém. Então, isso tudo é orientação no campo comportamental, no campo cultural. Então, só mais um exemplo para permitir que vocês vislumbrem como a gestão cultural é muito importante para o negócio como um todo. Né? Não fosse isso, a empresa ainda iria existir? Possivelmente sim, mas iria existir com processos muito mais amarrados, menos fluidos, né? Poderia gerar conflito, poderia gerar insatisfação dos clientes e assim por diante. Tá? Bom, as vantagens da imagem, né? Então, predomina o lado humano aí, né? Então, como eu falei, isso aqui, falar sobre isso aqui é tocar em situações completamente abstratas sobre as pessoas, né? Então, falar de o que uma pessoa valoriza como a vida.
né, para a vida dela? Puxa vida, que pergunta difícil, praticamente impossível da gente responder, né? Dá ênfase no significado simbólico das coisas, né? Então, é o que eu falei lá, ao invés de ser um quadro na parede para me reconhecer, eu prefiro uma carta do presidente. Para mim, o símbolo da carta é muito melhor, eu valorizo ele muito mais do que a minha foto na parede para todo mundo ver. Então, o que é isso? É o significado simbólico. E significado simbólico é extremamente pessoal. Cada um valoriza o símbolo que quer, né? Eu valorizo uma carta, já eu valorizo uma visita presencial, já eu não, acho legal minha foto estar ali para todo mundo ver, me sinto socialmente reconhecido, né? Então, quando a gente fala de cultura, é dar ênfase também para o significado simbólico, né? Significado compartilhado, né? E esse último item aqui, para mim, é o mais aplicado à organização, pessoal. Se vocês querem fazer com que uma fusão ou um processo de mudança organizacional tenha sucesso, pessoal, ou um processo de planejamento estratégico, uma das áreas de atuação tem que ser a cultura, né? Imaginem vocês o que foi o Facebook, ou imaginem vocês o que foi o WhatsApp quando ele foi fundido com o Facebook. O Facebook chegou lá, comprou tudo, pessoal, do dia para a noite, né? Agora a gente que é o dono disso aqui, né? E, portanto, a empresa toda vai mudar. Como que você facilita esse processo de mudança organizacional? Atuando sobre os valores das pessoas. Então, as pesquisas mostram um processo de mudança organizacional, ele é muito mais efetivo e menos traumático quando você consegue envolver culturalmente as pessoas que estão envolvidas nele. Por quê? Porque você vai atuar sob o significado que aquilo tem para as pessoas. Então, você vai basicamente fazer o quê? Em vez do cara ficar pensando assim, poxa, mudança organizacional, a empresa que eu estava foi comprada, agora tudo no meu mundo vai mudar, eu vou ser removido, eu vou perder essa chefia. Ao invés do cara pensar assim, você chega e fala, nosso processo de mudança aqui, ele vai ser tocado de uma outra forma. Ao invés de você encarar isso tudo como muito dolorido, por que você não encara isso como uma oportunidade? Por que você não encara como uma oportunidade o nosso novo plano de carreira, onde você vai poder crescer? Por que você não passa a valorizar que a mudança também é positiva? Entende? Então, quando você atua sobre a cultura, fazer com que as pessoas aceitem, óbvio, não estou falando de mentir para as pessoas, tá, pessoal? Aqui, isso é uma desvantagem, estou falando do uso positivo. Você faz com que as pessoas se apropriem daquele processo de mudança porque você atua sobre o que elas valorizam. Então, outra vantagem, né, é facilitar o processo de mudança organizacional quando se fala de cultura. E, claro, não só mudança, manutenção também, né? Se você quer manter a empresa funcionando, as pessoas com um comportamento que é esperado, isso tudo precisa de uma cultura que esteja ali respaldando. E desvantagens também, né? A principal delas, pessoal, é essa aqui, né? Realmente, assim, a cultura ela funciona tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, ela não tem um lado bem, bom ou mal a priori. A cultura pode ser boa ou ruim de acordo com aquilo com que as pessoas conduzem ela, como elas conduzem. Então, se, por exemplo, eu quero um processo de mudança organizacional, fazer com que a pessoa mude o comportamento dela, só que eu faço isso por meio de mentiras, né? Eu não tento convencer ela pela verdade. Eu chego lá e tento mudar o comportamento, o valor que ela tem sobre aquele determinado objeto, mentindo para ela, por exemplo. Então, isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Por isso que o campo da cultura, pessoal, tem muito, né? Muita gente tem ouvido aí esse termo, né? Guerra cultural e assim por diante. Não é à toa, tá? Porque realmente o campo da cultura é um campo extremamente perigoso, porque é o que eu falei, você mexe com os valores da pessoa. O que é valor? Por exemplo, eu tenho como valor a vida. Então, independentemente de qualquer coisa, eu defendo a vida. E se eu quisesse pensar que o valor é a morte? Poderia pensar também. Só que aí eu estaria fazendo muita coisa errada, né?
Então, em geral, pessoal, a cultura é muito um meio de manipulação e controle ideológico de uma empresa, de uma população, de uma equipe. Ela pode sim ser um meio de manipulação. Tá? Por quê? Porque você pode atuar sobre isso tudo, por exemplo, mentindo, né? Ou dando orientações erradas, ou passando valores que nós sabemos que são errados. Você pode fazer isso também, né? Pode, quando eu digo do ponto de vista da possibilidade, tá? Ou seja, você pode. Existe essa possibilidade no mundo. Você não deve. Mas a cultura pode sim ser utilizada para fins desse tipo, né? Então basta ver aí todas as questões relacionadas ao início da Segunda Guerra, né? Não vou citar aqui termos específicos, porque infelizmente são termos que caíram num mar de desentendimento aqui no Brasil, né? Então vou falar de modo mais genérico, né? Estudem um pouco para vocês verem como foi o processo, né, de ocorrimento da Segunda Guerra Mundial e vejam lá como manipulação e controle ideológico por meio da cultura foi uma das principais ferramentas para que tudo que aconteceu tenha acontecido, né? Então a cultura também pode ser, infelizmente, um modo de manipulação e controle ideológico. Outra desvantagem, né, é que a cultura não pode ser gerenciada. Então, é como eu falei para vocês, essa é uma dimensão completamente abstrata. Você tem meios de diagnosticar a cultura? Tem, né? Eu, por exemplo, já fiz um trabalho na DIM, na empresa Júnior, orientando pessoas de lá de dentro, né, que foi feito um diagnóstico da cultura, e aí, de acordo com a cultura, qual que é a melhor estratégia para a gente ter. Então, é possível você ter, sim, um nível de gerenciamento da cultura, tá? Mas jamais vai ser um nível de gerenciamento como é, por exemplo, um gerenciamento de caixa, né? Ou um gerenciamento de metas, né? Ou um gerenciamento de concorrência, que são situações também complexas, mas que você tem uma capacidade de mensuração bem concreta também. Cultura, não. Cultura é completamente abstrato e toda tentativa que a gente tiver de gerenciar ela sempre vai chegar num certo limite, né? Ela nunca vai ser 100% gerenciável. Você nunca vai conseguir prever com exatidão qual que é o comportamento, o valor, a ideia que um conjunto de pessoas vai ter. Você pode ter um nível de estimativa, mas, em geral, é um nível bem relativizado. E ela também não pode ser gerenciada por causa disso, né? Dimensões importantes geralmente são invisíveis. Então, como eu falei, nós, principalmente nós, estamos num cenário, né, onde as pessoas acham que ser administrador é só a prática, é só coisa concreta, né? É só o que eu posso ver, o que eu posso medir, que eu valorizo. Quando você vai para um campo como a cultura, isso fica ainda pior, né? Porque as dimensões já são naturalmente invisíveis e ainda por cima as pessoas sequer valorizam elas como minimamente visíveis, né? Então, é uma outra desvantagem, tá? Pessoal, então, sobre cultura é isso hoje, tá? Então, o próximo é unidades políticas, o nosso próximo capítulo, tá? Mas sobre culturas é isso, tá? Então, tá aí o conteúdo, né? Minha exposição. Passo aí a palavra para vocês para eventualmente tirarem dúvidas e a gente encerrar. Alguma dúvida, pessoal? Alguma contribuição? Algum comentário? Professor, eu tenho. Sim. Pode falar? Eu tenho Pode. uma dúvida assim, porque cultura então pode ser algo meio que já definido, né, como, sei lá, os conceitos principais da empresa, como aquele MVV que você falou no começo, ou pode ser algo como, que nem você falou da Ambev, algo mais que, tipo, é um entendimento geral, mas não necessariamente é algo escrito, documentado, né? Pode ter Sem essas duas dúvida. faces, né? Sem dúvida. O que vai determinar isso é o nível de burocracia, né? Você pode ter uma burocracia que já atingiu a cultura, né? Então você também tem uma cultura que é identificada e aí você formaliza aquilo, por exemplo, manual de código de conduta, né? A empresa tem lá um manual de código de conduta. O que é aquilo? É uma formalização da cultura.
ou não, pode ainda ter uma cultura ainda não identificada, que não esteja clara, mas ainda assim ela vai existir ali dentro, goste você ou não. Entendi. Um exemplo legal disso, professor, agora na empresa em que eu trabalho, eu estou começando a desenvolver o trabalho de cultura lá dentro. Aí eu fui pegar os documentos institucionais que a gente tem para começar a construir um material de cultura, e eu percebi, tipo, bem, nada do que fala aqui tem sinergia com o que realmente, enquanto colaborador, o que a gente valoriza, né? Dentre os colaboradores, dentre o perfil de pessoas que a gente busca. E aí eu tive que dar vários passinhos para trás e iniciar um processo mesmo de descoberta, de entender o que é esses combinados invisíveis que existem e que permeiam a empresa, que a gente exercita, mas não tem escrito em nenhum lugar, né? Para realmente consolidar e, através de rituais, a gente conseguir consolidar isso cada vez mais. E comecei muito a fazer esse trabalho, porque muita gente tem aquele ditado, né? Que cultura come a estratégia no café da manhã. Não adianta nada, se tem uma estratégia linda, se o seu pessoal não vai ter sinergia com aquilo. Exato, ótimo, é isso mesmo, Thaís. Já está, além de estar tendo uma compreensão mais teórica, né, está vendo também como as coisas se organizam na prática. E realmente, assim, cultura é muito complexo, é muito difícil, mas se eu pudesse ajudar e sugerir uma coisa bem básica, é assim, sempre com cultura, o primeiro passo que eu, como gestor, tomaria é fazer o diagnóstico da cultura da minha empresa e não determinar determinar o que as pessoas deveriam fazer a priori. Então, o que eu faria? Bom, tá, eu tenho aqui 50 funcionários. Primeira coisa que eu preciso entender é a cultura atual deles, né? Onde eles estão. E aí, com base na cultura que eu, como dono, desejo, então eu vou descrever o que eu desejo também, comparar em que pé que a gente está. Né? Falar, olha, aqui eles apresentam várias questões aqui que estão perto do que a gente deseja como empresa. Né? Não, aqui tem outras questões que estão distantes, né? Da nossa estratégia, do nosso comportamento desejado. Agora, sem o diagnóstico, não tem como fazer isso. Em geral, o que acontece? É só a via de mão única. Né? É o gestor querendo botar a goela abaixo, né? Os valores e a cultura que ele deseja, mas ele não pergunta, ele não chama as pessoas para ajudarem, né? Ele não pergunta para as pessoas o que elas acham disso, ou ele não pergunta qual é a cultura atual delas. E aí, em geral, esse é um processo que vai só gerar conflito, ou que não vai gerar resultado, né? Ou que vai gerar pouco resultado. Porque aí é aquela coisa, é o choque de cultura mesmo. Né? Então, falando de cultura, assim, de modo muito grosseiro, a primeira coisa que eu faria é diagnóstico. Onde estão as pessoas que trabalham para mim atualmente? Ah, elas estão 10 quilômetros de distância, 5 quilômetros, elas estão perto, estão 500 metros. Né? Então, o que eu quero e o que eu tenho de fato. E aí, fazer uma política organizacional para conseguir aproximar essas coisas com o tempo, né? Com o tempo, porque isso também não se faz da noite para o dia. Então, isso é um processo que, dependendo do que for, você pode levar anos, mas com o tempo tentar aproximar o que eu desejo como gestor e o que as pessoas têm de fato para oferecer. Né? Você está falando aqui, vou entrevistar a todos com base no que existe e que pretendemos alcançar. Somos somente 17 hoje. Exato. Então, amostra pequena, né? Uma entrevista acho que é bem adequado, não precisa, não é muita gente, né? Então não precisa usar aquele questionário para todo mundo responder, pode ser uma abordagem individual. Né? É isso mesmo. Isso mesmo. Legal, Thaís. Boa contribuição. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, acho que é por isso, por hoje é só, então, né? A gente, então, deu conta aí da quarta metáfora, a metáfora de cultura. E, então, a gente se encontra na próxima quinta-feira, tá, pessoal? A gente se encontra na próxima quinta com o capítulo sobre unidades políticas. Tá bom? Certo, Boa professor. noite. Obrigado, hein? Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Se Boa cuidem. noite. Até quinta.